A Revolução Francesa foi um movimento extraordinário, em que as pessoas acharam que podiam refazer tudo na sociedade, não só a política, instituições, mas também a natureza humana. A Revolução Francesa é a encruzilhada do mundo moderno, em que tudo se volta para uma direção diferente. A Revolução é o evento mais importante da história ocidental. Há desdobramentos importantes, como a Revolução Industrial e como o capitalismo. Mas como evento não há nenhum mais importante. Foi a revolução que abalou mais as coisas. Ela se livrou da igreja, da religião, da nobreza, do rei, de todas essas coisas. Foi um momento de incrível esperança, de incrível ambição, que depois se tornou essa tragédia horrenda. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade, mas o progresso custaria caro. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. A França era um país absolutista nessa época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha, que era a prisão política da monarquia, ou condenados à guilhotina. No topo da pirâmide social francesa estava o clero, que também tinha privilégio de não pagar impostos. Abaixo do clero estava a nobreza, que vivia de banquetes e muito luxo na corte. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, trabalhadores, camponeses e burguesia, que sustentava toda a sociedade com o seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria. Portanto, desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia, comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam
e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Após a Revolução, o terceiro estado começa a se transformar e partidos começam a surgir com opiniões diversificadas. Os girondinos, por exemplo, representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Por outro lado, os jacobinos representavam a baixa burguesia e defendiam maior participação popular no governo. Liderados por Robespierre e Saint-Just, os jacobinos eram radicais e defendiam também profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. Quando Robespierre subiu ao poder da França revolucionária, iniciou-se o período do terror, onde os inimigos da revolução foram guilhotinados. Nesta época, muitas pessoas morreram. O período do terror acabou somente com a morte de Robespierre. Ele morreu guilhotinado porque a população queria o fim do terror, e todos concordaram que o único jeito de acabar com esse período era matando-o. O terror acabou, mas a revolução viveu muito mais tempo do que qualquer um dos revolucionários.